mães, homens, jovens, adolescentes, é aplicável a todos nós nessa noite. Quantos acharam 1 Samuel, capítulo 1, 10 e 11? Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Louvado seja o Senhor. Pai Santo, nós queremos nesta noite ser edificados pela Tua Palavra, queremos ser alimentados por ela, porque ela é nossa vida, nosso sustento, nosso alimento, nossa bússola de como conduzir a nossa vida e principalmente nessa noite em especial a vida das mães. Então, Pai, fale conosco e fale ao coração de cada uma delas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nosso tema desse ano é família, minha família, minha identidade. A sua família, a sua identidade. E estamos pensando no seguinte, que a nossa vida, meus irmãos, ou a nossa identidade, ela não é definida por aquilo que nós pensamos ou sentimos ser. Perfeito? A sua identidade não é definido por aquilo que você pensa, não é definido aquilo que você sente, ou aquilo que você está passando hoje. A sua identidade é definida por quem te criou. Deus já definiu a sua identidade. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o dono da nossa vida. E quando nós falamos sobre mães também não é diferente. Deus já instituiu em sua palavra uma identidade para as mães. Identidade essas que estão registradas em sua santa e bendita palavra. Deus deu o privilégio para algumas mulheres serem mães. E este privilégio não deve ser desprezado. Não deve ser de forma alguma tido como algo ruim em sua vida. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia, infelizmente, a sociedade tem apresentado a maternidade de uma forma diferente das Escrituras. Hoje a sociedade tem apresentado a maternidade como algo sofrido, como uma realidade exaustiva e dolorosa. Ser mãe, que trabalho, que luta ao seu corpo, tudo isso, as preocupações. Então a sociedade tem despreciado ser mãe. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ser mãe é um privilégio majestoso, é algo divino. Ela tem uma semelhança muito perto daquilo que Deus fez ao criar todas as coisas. Porque assim como Deus criou todas as coisas, Deus faz com que a mãe gere um ser. Já pensou isso? Uma mulher gere um novo ser para viver neste mundo. Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Então nós não podemos aceitar o que o mundo define sobre a sua identidade como mãe. E não somente como mãe, como esposa, né? Nós não podemos aceitar isso, mas ficarmos com aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o privilégio, a grandeza da maternidade, a grandeza e o privilégio
de ser mãe, de ser mãe. Então Deus fez isso com você porque Ele te honrou o fato de você poder gerar uma criança e ter filhos. Muito bem, hoje eu quero, pensando sobre isso, eu quero destacar duas mães muito conhecidas, nossa, muito lida, muito pregada, todo em cultos, e eu gostaria de falar hoje sobre Ana e Maria. Ana e Maria. Ana, mãe de Samuel, e Maria, a mãe de Jesus. Como estas mulheres, antes mesmo de ser mães, elas tinham uma identidade. E é importante quando nós temos aqui mulheres que ainda não são mães, como é importante você ir para a maternidade convicto ou convictar da sua identidade. Porque quando você tem uma identidade, você vai transferir, você vai moldar o seu filho conforme a sua identidade. Meu filho, minha identidade. Identidade dada essa por Deus a você, você vai transferir para o seu filho. Mas acontece, muitas mães hoje crentes em Cristo Jesus, mas quando foi mãe pela primeira vez, não tinha sua identidade cristã definida. E sofreu, o fato de criar os filhos longe dos ensinamentos bíblicos. E sente o peso disso até hoje. Então você mãe, você mulher que está aqui, que ainda não é mãe, e já é crente em Cristo Jesus, você está um passo à frente. Você já tem uma identidade definida pelo Senhor. E as mães novas, nós temos aí a Bruna, a Luana, que são mães ainda de bebês. A irmã Ana está com o Henrique, pré-adolescente, adolescente. Vocês também já têm uma identidade que ainda há tempo, e deve trabalhar e se esforçar para que essa identidade cristã seja moldada na vida dos seus filhos. Amém? Vamos olhar para Ana. Quando nós olhamos para Ana, ela tinha a sua identidade pessoal bem definida. Nós podemos ver isso na vida de Ana. Primeiramente, era uma mulher que se esmerava na sua fé. Era uma mulher que servia ao Senhor. Era uma mulher casada, obviamente, mas ainda não tinha filhos. Era uma mulher de oração antes de ter filhos. Era uma mulher que cumpria os sacrifícios anuais juntamente com seu filho, subia para o templo, viajava. Era uma mulher que mantinha os seus ritos, os seus votos. Então, nós temos uma mulher, assim como Maria, lá no Novo Testamento, mulheres que tinham convicção de quem elas eram. Eu pertenço ao Deus de Israel. Eu sou filha do Senhor Deus. Eles eram da família de Efraim, uma das tribos de Israel. Eles tinham temor do Senhor. E Ana era uma mulher definida. Então, a primeira lição que eu gostaria de colocar no coração de você, mãe, é: tenha a sua identidade definida. Quem eu sou? E quem você é em Jesus Cristo? Você é uma filha de Deus. Se você já recebeu Cristo como seu Salvador pessoal, você é uma filha de Deus. Você é regenerada, você é salva. Você é cidadã dos mais altos céus. Você pertence ao povo de Deus. Você é membro da família de Deus. E você conseguiu essa identidade não por você mesmo, por Jesus Cristo. Essa é a sua identidade. Essa é quem você é aos olhos de Deus. O mundo pode olhar para você de outra forma, mas não importa. O importante é como Deus te olha em Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
É como Deus te enxerga por meio de Jesus, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que entendeu que necessitava de um Salvador, uma mulher que recebeu esse Salvador em seu coração. Amém? Então, Ana sabia quem ela era. Quem é você? Diga assim: eu sou filha de Deus. Eu sou salva e regenerada pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Amém. Você fala isso porque eu estou pedindo ou você fala isso com convicção? Convicção, louvado seja Deus. Essa é a sua identidade. Agora, a sua família, os seus filhos, eles vão olhar para a sua identidade. E agora você vai ter o privilégio de moldar os seus filhos com essa sua identidade. Amém? E eu quero lhe dizer que você não está sozinho nessa, sozinha nessa. Você tem o Espírito Santo de Deus, que também faz parte da sua identidade, porque não são todas as mulheres que têm o Espírito. Isso faz parte da sua identificação com Cristo. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. E Ele vai te usar, Ele vai te capacitar para transferir a sua identidade à sua família e aos seus filhos. Uma outra lição que eu tiro de Ana é que Ana, meus irmãos, ela exemplifica o principal propósito de Deus nos dar filhos. Preste muita atenção nisso. Ana exemplifica o principal propósito de Deus nos dar filhos. Por que Deus nos dá filhos? Porque Deus te fez mãe. Ana revela para nós esse propósito. Eu louvo a Deus pela vida de Ana. Os primeiros capítulos de 1 Samuel são dedicados a Ana. Você já notou isso? Já percebeu isso? O primeiro, o segundo. A partir do quarto, que vai começar a ter uma outra figura como principal, que é o próprio filho dela, Samuel. Mas os primeiros capítulos de Samuel, Deus está usando a vida dessa mulher para falar ao nosso coração. Ela vai ser um exemplo para nós. E ela exemplifica o principal propósito de Deus nos dar filhos. Ana recorreu ao único que poderia fazer algo por ela. Ela recorre ao Senhor. E quando ela é atendida pelo Senhor, ela cumpre a sua promessa. E qual é a promessa? De levar o seu filho para servir ao Senhor. Ana, ela tem este propósito dentro do seu coração. Eu fico muito triste porque muitas mães dizem: eu quero criar meus filhos na igreja. Eu creio que esse é o seu desejo, mãe. E eu creio que há mães: eu quero meus filhos de volta à igreja. Permaneça firme, né? Permaneça firme. Não diminua a sua identidade diante daquilo que o mundo quer dizer, né? Mas permaneça convicta da identidade como serva do Senhor. Samuel era importante para Ana? Claro que ele era. Porém, o Senhor era mais importante do que Samuel. O seu filho nunca deve ser mais importante do que o Senhor. Deus era mais importante na vida de Ana do que Samuel. E então ela dedica o seu filho ao Senhor. Nós percebemos essa verdade. Samuel era importante para ela, mas ela tinha alguém mais importante do que o seu filho, que era o Senhor. Ela não podia dar a Samuel aquilo que o Senhor pode dar. Ela não podia influenciar Samuel, a não ser pelo poder e pela graça e pela misericórdia e o agir do Senhor na sua vida. Precisamos sempre entender que os nossos filhos foi emprestado por Deus, para que nós venhamos criá-lo para o Senhor, para fazê-los servos e homens e mulheres de Deus, para que eles também tenham identidade definida, para que ao passar do tempo você não venha perguntar para ele: filho, quem você é? Ele venha dizer: eu não sei quem eu sou. Mas que você se esmere para criar uma identidade, quando você perguntar, ele venha dizer: eu sou um filho, um servo de Deus.
Seu comportamento e seu exemplo, suas escolhas, influenciarão diretamente no seu filho, na escolha que ele vai tomar. E eu vou mais longe. As escolhas que você faz hoje trarão resultados ao longo da sua vida e também na vida dos seus filhos. A grande demonstração de amor, a herança recebida do Senhor, é mostrar o caminho da verdade. A grande demonstração de amor dos nossos filhos não é poupá-los, ou protegê-los, ou dar a ele aquilo que eles querem. A grande demonstração de amor para os nossos filhos é mostrar a verdade, porque esse caminho vai levá-los à vida eterna. Este caminho vai moldar uma identidade cristã, uma identidade divina na vida deles. Negar o ensino de Jesus aos nossos filhos é entregá-los à morte eterna. Negar o ensinamento de Jesus aos nossos filhos é entregá-los ao inferno. Mostre diariamente a seu filho a sua identidade como serva obediente ao Senhor. Ainda há tempo. Pastor, meus filhos estão crescidos. Ainda há tempo de você ser uma serva fiel ao Senhor. De mostrar aos seus filhos a sua identidade que você adquiriu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você tem a chance de ensinar o seu filho a ser uma bênção nas mãos do Senhor. Tenha coragem de amar. Amém? Tenha coragem. Que o Espírito Santo de Deus te capacite para isso. Que o Espírito Santo de Deus, nesse dia que se comemore o Dia das Mães, possa te levantar como uma guerreira de fé, uma guerreira de oração em favor dos seus filhos. Não desista, em nome de Jesus. Amém? Então, Ana, o que nós aprendemos? Uma mulher que tinha uma identidade, uma mulher que traz para nós o verdadeiro propósito de Deus nos dar filhos. E qual é o propósito? Criá-lo para Ele. Ensinar a verdade. Fazer deles e delas homens e mulheres de Deus. Ainda há tempo. Amém? Vamos para Maria? Vamos para Maria. Maria, nós já conhecemos a sua vida muito bem, como ela estava desposada com José, ela era noiva de José, ela estava no desposamento, era um tempo antes do casamento, e o anjo do Senhor visita Maria, comunica a ela o propósito do Senhor para o seu coração, que ela vai ter um filho, e ela coloca desculpas legítimas. Eu não conheço o homem, isso é algo legítimo, ela de fato não conhecia, mas Deus diz para ela que ela era algo que ela seria concebida, Jesus seria concebido pelo Espírito Santo de Deus, e o anjo convence o coração de Maria. É certo que ela joga alguns argumentos legítimos, mas o anjo convence o coração dela. E o convencer de Maria vem com as palavras tão lindas. Ela diz, vamos ler, eu não vou conseguir expressar as palavras tão lindas, dita por Maria, que define a sua identidade. Vamos lá para Lucas capítulo 1, 38, mães e pais e filhos. Lucas 1, 38. Estas palavras de Maria definem quem ela era e em quem ela cria, né? Olha Maria revelando a sua identidade aí, né? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Lucas 1, 38. Vamos ler todos juntos? Leiamos? Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Está fraco. Quantos estão comigo? Amém. Leiamos então, 1,38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor,
Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Note que ela está revelando a sua identidade aqui. Qual era a identidade de Maria? Serva do Senhor. Como é importante a gente saber quem nós somos. Mãe, como é importante saber quem você é. Você é serva do Senhor. Assim como Maria, você é uma serva do Senhor. Você é uma filha de Deus. O que Maria revela ao dizer isto? Ela está se colocando à disposição do Senhor. É isso que um servo faz. É isto que uma serva faz. Ela age com fé, ela crê naquilo que o anjo acabou de falar para ela, e ela age com disponibilidade. Eis-me aqui. Não precisa procurar outras Marias aí. Não precisa ir na casa ao lado, bater em outra casa. Usa-me, serei eu. Eu quero ter esse privilégio. Ela vai sofrer, e a vida de Maria não vai ser fácil a partir de então. Porque ela vai para Belém, chega lá, ela vai ter Jesus em um ambiente não comum para se ter um bebê, não é isso? Depois ela tem que fugir para o Egito, porque o filho dela está sendo ameaçado de morte. A vida de Maria passa-se por grandes provações, depois que ela aceitou esse desafio. E a sua vida, mãe, é cheia de desafios. Mas o Senhor era com Maria. E o Senhor é contigo. O Senhor vai te capacitar, assim como capacitou Maria. Ela não somente agiu com fé, mas ela agiu também no receber da palavra de Deus. Ela creu. Ela poderia pensar, eu nunca vi isso na vida acontecer, isso é impossível. Mas eu creio, se o Senhor está falando, eu creio. Ela creu no cumprimento da palavra do Senhor. O que Maria demonstra? Primeiramente, ela demonstra um amor extraordinário. Vamos lá para João capítulo 19. João 19. É interessante, meus irmãos, nós vamos falar sobre isso já. João 19, 25 a 27. João 19, 25 a 27. Diz assim: em toda a vida de Maria, obviamente, ela está demonstrando o seu amor aos seus filhos, e principalmente a Jesus. Mas aqui, nesse momento, nós vemos o amor de Jesus, amor de Maria declarado aqui. Verso 25: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Verso 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Falar sobre o amor de Jesus. Falar sobre o amor de Jesus e o amor de Maria aqui. É interessante como quando nós temos a nossa identidade, quando nós somos convictos da nossa identidade, nós sabemos até canalizar o nosso amor. Pastor, claro que todas as mães amam seus filhos. Claro, não existe um amor maior, né? Além do Senhor Jesus, obviamente, do que um amor de uma mãe. Mas muitas vezes o amor de uma mãe pode ser um amor onde ela pode ser, como eu posso dizer isso? Pode ser amar de tal forma que ela pode cobrir alguns erros dos seus filhos devido ao seu grande amor. Ela pode aceitar algumas coisas do seu filho devido ao seu amor que há dentro do seu coração. Mas quando uma mãe tem a sua identidade definida, Deus canaliza o seu amor justo. Ela vai amar o seu filho, mas ela vai continuar amando, mas ela vai amar de maneira justa.
Porque a palavra de Deus, o próprio Espírito de Deus vai ajudá-la a amar. Porque muitas vezes nós não sabemos como amar. Eu posso amar a minha filha de tal modo que eu venha estragá-la. Mas quando nós somos dependentes do Senhor, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Deus nos ajuda até a canalizar o nosso amor de forma correta, ser um amor justo. E Maria, nós vemos isso. Ela poderia estar se descabelando aqui, porque aonde ela está? Ela está justamente ao lado da cruz. Todos os discípulos de Jesus abandonaram ele, exceto João. João estava lá. Mas Maria, ela ama o seu filho até o fim. O amor dela é tão grande por ele, que este amor não diminuiu, ao ponto dela deixá-la. Mas ela está ali, mesmo sob risco, porque os seguidores de Jesus estavam sendo perseguidos. Mas ela está ali, junto à cruz. E o seu amor não foi dissuadido pelas fúrias dos opositores, pelo horror da visão do seu filho ensanguentado naquela cruz. Ela não podia resgatá-lo, ela não podia desviá-lo daquilo, mas ela permaneceu ao seu lado. Ela estava lá, demonstrando o seu amor justo, demonstrando a importância do seu filho para ela. Minha amada irmã, quem iria suportar ver um filho como Maria viu? Assim o amor de mãe. O amor de mãe é bonito porque ele não arreda o pé. Louvado seja Deus. Amém? Como nós somos abençoados quando desfrutamos do amor de uma mãe, do seu aconchego, do seu carinho, do seu cuidado, de suas palavras de afirmação. Eu te amo. Vai, você é importante, você consegue. Dificilmente a mãe diz, dificilmente a mãe desestimula o filho. Ela sabe que será um desafio grande para ele ou para ela, mas ela está lá. Não é isso? Vai, filho, você consegue. Especialmente nos momentos de dor, momento de sofrimento, ela está presente, ela está junto, ela chora junto com os seus filhos, ela sente junto com os seus filhos. Quando só tem 3 bifes, tem 4 pessoas para comer, ela diz, hoje eu estou sem fome. Não é isso? Para que os filhos ou o esposo possa comer. E ela fica sem comer aquele bife. O amor de sua mãe, o amor de Maria, é o exemplo do amor de uma mãe, que sempre está ao lado do seu filho. O amor que não abandona, mas um amor que acolhe, o amor que chora com seus filhos e se alegra com seus filhos, e não desiste dos seus filhos. Esse é o amor de Maria, retratado no amor de todas as mães. Mas o que eu vejo aqui também para concluir é a graça de Deus na vida de Maria. Desde quando Maria foi visitada por aquele anjo, a graça de Deus é derramada sobre a sua vida. E Maria, então, está usufruindo dessa graça agora nesse momento. Seu amor explícito pelo seu filho chama a atenção, mas também a graça de Deus sobre ela. E aonde está a graça de Deus na vida dela? Para sustentá-la em pé, perto da cruz. É a graça de Deus. Por que a graça? Porque a cena é muito forte. A dor daquele momento é indescritível. Ver o seu filho morrendo, a pior morte daquela época. A crucificação. Por ter passado por torturas tão desumanas,
ser vítimas de tamanha injustiça que foi Jesus. O coração dela estava quebrado e a sua alma estava dilacerada, mas ela estava em pé, junto à cruz. É interessante como João estava presente ali, e ele mesmo escreve o Evangelho de João, então ele tem riquezas de detalhe, não é algo que contaram para ele, mas é algo que ele presenciou. Ele escreve, e junto à cruz estava Maria. Quem estava sustentando aquela mãe com o coração rasgado? Quem estava sustentando aquela mãe com seu coração dilacerado? Ela olha para os lados, cadê os amigos? Cadê os demais discípulos? Apenas um. E aquele um que estava ali também estava desnorteado. Assim como ela, ele foi capaz de estar ali junto à cruz do Senhor Jesus. Mas ela não enlouquece de tanto sofrimento ali do seu filho. Ela fica firme ao lado da cruz do seu filho. Quem sustentou Maria? A graça de Deus. Do começo ao fim é Maria. Nos momentos de alegria, nos momentos de dor, a graça de Deus era sobre Maria. Era a poderosa mão de Deus mantendo aquela mulher em pé, suportando com serenidade aquele sofrimento. Era graça. Minha mãe querida, as mães queridas que estão aqui presentes, eu não tenho dúvida de que você tem passado por momentos difíceis. Eu não tenho dúvida. Eu tenho acompanhado, eu tenho orado por algumas mães da igreja, mães que estão sofrendo, mães que estão derramando lágrimas, mas a graça de Deus foi presente na vida de Maria, também é na sua vida, querida mãe. É a graça de Deus que tem te mantido em pé e forte, é a graça de Deus que tem renovado a sua fé, a sua esperança, o seu amor, é a graça de Deus que está contigo. Quando você vê os seus filhos sendo perseguidos, injustiçados, adoecendo, você pode contar com a graça de Deus, minha querida. Duas coisas importantes também, além da graça, que manteram Maria em pé. Primeiramente, em segundo lugar, depois da graça, a promessa. Porque ela ouviu o seu filho dizer que ele ressuscitaria. E é interessante que ela foi a única que não foi no túmulo. Ela ficou em casa. Ela não foi com Maria Madalena e as outras Maria, não. Ela ficou em casa. Porque ela guardava no coração as palavras do seu filho de que ele ressuscitaria. Mães queridas, guarde a promessa de Deus no seu coração. Guarde essas promessas e as promessas de Deus que te sustenta, que vai te dar força para você continuar e não parar no nome de Jesus. Mas uma terceira, a graça, a promessa, nós vemos aqui em terceiro lugar a presença de amigas. Porque o texto diz que não estava só Maria e João lá. Havia outras mulheres, vamos ver o texto? Verso 25 do capítulo 19, diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Havia mulheres ali ao lado de Maria, sofrendo como Maria, mas apoiando ela, porque era filho, era seu filho, e ela era mãe, e ela estava ali. Essas mulheres estavam ali. Pai, estamos aqui, estamos juntos, vamos aguentar, vamos confiar. Como é importante quando nós temos pessoas ao nosso lado, que ora por nós, que nos apoia, que nos motiva. Não precisa falar ou saber, mas só a sua presença. Eu estou aqui, pode contar comigo. Talvez era isso que estas mulheres estavam fazendo. Talvez elas não tinham palavras para falar para Maria, mas a presença delas diziam palavra mais alto do que qualquer palavra. Que nós possamos ser assim, possamos estar firmes. Amém? Possamos estar juntos, apoiando uns aos outros.
nesses momentos difíceis. Eu quero concluir dizendo, queridas, o que aprendemos hoje, então. Primeiramente, mães são chamadas, primeiramente, para definir a sua identidade. Defina a sua identidade. Se você já tem uma identidade definida, louvado seja Deus. Permaneça firme. Lembra de Maria e de Ana, uma identidade definida. Sou cristã, sou filha do rei, sou serva de Deus. Mostre, em segundo lugar, diariamente a sua identidade aos seus filhos, de uma serva obediente, de uma mulher de Deus. Faça a sua identidade pública, principalmente dentro da sua casa. Amém? Ensine a verdade e ame os seus filhos, como Maria. Ame sem medo, ame servindo. Você tem a graça de Deus para te sustentar. Você tem disponível um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que tem o universo em suas mãos. E Ele tem todo o poder para te manter em pé e para derramar graça sobre a sua vida. Qual é o lugar? O lugar de mãe? O lugar de mãe é perto da cruz. É da cruz que elas recebem graça sobre graça para suportar as dores e o sofrimento da maternidade. Qual o lugar das mães? O lugar das mães é perto da cruz. Quanto mais perto da cruz elas estiverem, mais perto elas estarão dos seus filhos. Mais perto mais elas poderão demonstrar o seu amor e o amor de forma correta. Lugar de mãe, assim como Maria, é perto da cruz. Que Deus abençoe. Que Deus sustente você. Parabéns, parabéns pelos seus dias. Feliz é aquele que, no dia de hoje, pôde dar um abraço na sua mãe. A minha mamãe está longe, não pude dar um abraço nela, Mas muitos aqui também já perderam as suas mamães. Fica na saudade, fica a lembrança do legado que as mães, suas mães, deixaram. Que Deus abençoe, que nós possamos nos esmerar para manter nossa identidade e serem mães segundo o coração de Deus. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar, vamos